Olá, eu sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Pessoal, eu trouxe um assunto muito interessante. Demonstração geométrica de uma coisinha chamada desigualdade das médias. Desigualdade das médias, uma coisa que é muito recorrente onde? IME, ITA, e é uma ferramenta importantíssima para você que vai fazer prova do Colégio Naval. Volta e meia, cai em questões algébricas que, se você tiver uma manipulação ali com entendimento de desigualdade das médias, você mata com facilidade, tá? E o que a desigualdade diz? Que a média aritmética ela é maior ou igual à média geométrica, que é maior ou igual, por sua vez, que a média harmônica. Lembrando aos senhores que a média aritmética de dois números, P e Q, ela é dada pela a soma dos seus números dividido por 2. Tá ok? A média geométrica de dois números, P e Q, ela é dada pelo quê? Raiz quadrada de P vezes Q. Ah, professor, então se eu tiver 3 números, vai ser a raiz cúbica do produto desses 3 números? Isso. Se tiver 4 números, vai ser a raiz quarta do produto dos 4 números. Beleza, pegou? Tá. Então, média harmônica de P, Q, vai ser igual ao quê? Bom, como são dois números, eu boto 2. Dividido pelo quê? Pela soma dos seus inversos. E isso também pode ser escrito da seguinte forma: 2 vezes AB, 2 vezes PQ, dividido pela PQ, P mais Q. Tá, beleza. Só título de curiosidade, como é que, se eu chegasse aqui, como é que eu viria para cá? Olha, se liga nessa manipulação aqui, tá? Algébrica. Eu tenho isso aqui, certo? Você concorda comigo que se eu multiplicar por 1 sobre PQ em cima e multiplicar 1 sobre PQ embaixo, não vai alterar nada? Não altera nada. Se eu fizer em cima, eu vou fazer embaixo. Tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, dividido por, multiplicado por PQ, e aqui PQ também. O que vai acontecer? Você já percebeu que vai cancelar P com P, Q com Q, esse PQ vai cancelar tudo, vai ficar o quê? 2 dividido pelo quê? 1 sobre Q mais 1 sobre P. É exatamente isso daqui, tá? Isso aqui é só não é curiosidade, né? É uma forma de vocês terem essa malícia. E eu quero que você preste atenção nisso, porque quando eu chegar na minha demonstração geométrica, eu vou chegar à conclusão não aqui, e sim aqui. E isso daqui, né, a gente diz que a média harmônica ela é o inverso da média aritmética dos inversos. Inverso da média aritmética dos inversos. Qual o inverso da média aritmética? 2 dividido por P mais Q. E os inversos? Vai ser isso aqui, tá? Inverso da média aritmética dos inversos. Dos inversos são esses daqui. Tá ok? Beleza. Tá? Vou apagar aqui e vamos para a demonstração propriamente dita. Então, antes disso, eu quero que você note e relembre que uma coisa chamada arco capaz. Professor, o que tem a ver arco capaz? Não, é só para você situar o seguinte: o arco capaz é o seguinte: eu tenho a circunferência aqui, tá? Aí eu posso colocar aqui o meu diâmetro, e aqui eu vou chamar aqui de BC, tá? E eu vou mostrar para vocês que BC é a hipotenusa, que está coincidindo com o diâmetro. Mesma coisa que eu fiz aqui. Só que se eu puser, por exemplo, o A aqui e ligar, vai ser 90 graus. Por que, professor? Esse arco BC vale quanto? 180. Esse ângulo A é o ângulo quê? Ângulo inscrito. Lembra disso? Isso, relações, isso aí é ângulos no círculo, tá? Agora, se o A morar aqui, também mesma coisa. Ou seja, é um arco capaz de 90 graus. Ou seja, o que é um arco capaz? Ele é capaz de ver sempre o mesmo arco. Então, qualquer ponto que eu colocar o A aqui, ele vai ser e ligar B com A e C com A, ele vai sempre ter a visada aqui do arco BC. Essa terminologia arco capaz é importante, porque
porque isso já caiu em concurso, até em colégio naval. Dado o arco capaz, 135 graus. Ah, então é um ângulo inscrito de 135 graus, que está vendo o quê? Na verdade, o quê? Um arco de 135 graus que está sendo visto pelo ângulo inscrito. Como esse arco aqui, ele é metade disso aqui, então é um arco capaz, tá? Na verdade é um arco capaz de 180, né? Tá vendo esse ângulo de 90 aqui, tá? Agora, veja bem, quando o A estiver exatamente aqui, alinhado de modo que eu tenha esse ponto aqui alinhado com o centro da circunferência, eu vou ter a maior altura. Ó, olha isso daqui. Aqui eu vou ter uma altura, que eu vou chamar de H1. Aqui eu vou ter uma outra altura, que eu vou chamar de H2. E aqui eu vou ter a maior altura possível. Ah, professor, então a maior altura possível vai ser quando o H3 for igual a quem? O raio. Tá. Guarda isso no seu coração e você vai entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Vamos para a demonstração. Olhe lá para a circunferência à esquerda, né? E perceba o seguinte. Triângulo retângulo, tá ok? Triângulo retângulo. Eu baixei a altura AH, tá? E chamei de Hzinho em verde. Perceba que a projeção do cateto AB é P sobre a hipotenusa BC, e a projeção de AC sobre BC é o Qzinho, tá? Esses termos são importantes que a gente relembra lá as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Bom, primeira coisa aqui interessante, que se você perceber, BC é a hipotenusa. Se é a hipotenusa e ela está coincidindo com o diâmetro, ela vale o quê? 2 vezes o raio, isso aí, 2 vezes o raio. Então, a gente já tem também que Pzinho e Qzinho são segmentos aditivos, ou seja, eles compõem o segmento inteiro, que é o segmento BC. Então eu posso dizer que é igual a P mais Q. Ah, professor, então o raio é igual a P mais Q dividido por 2. Isso daqui, professor, o senhor falou pra gente que é a média aritmética. Média aritmética de P e Q. Isso aí, tá? Beleza. Continuando, a gente tem o quê? Perceba que, dado pelas relações métricas no triângulo retângulo, a altura ao quadrado, ela vale o quê? O produto das suas projeções. Projeções de quem? Projeções da hipotenusa. Na verdade, projeções dos seus catetos sobre a hipotenusa, que é P e Q. Então, P vezes Q. Logo, a altura vai ser o quê? Raiz quadrada de P e Q. Tá? Só que quem é a raiz quadrada de P e Q? A média geométrica, né? Então isso daqui é a média geométrica de P e Q. Percebeu? Beleza. Pessoal, tá ok. Tá, a gente viu a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica. Calma, vamos lá. Se eu chamar, olha o triângulo AHO, triângulo grandão. Agora o triângulo pequenininho, AHN, tá ok? Triângulo pequenininho. Veja que no triângulo grandão, o H no triângulo grandão vai ser cateto. No triângulo pequenininho, ele vai ser hipotenusa. Guarda isso pro seu coração. Agora, vamos para cá. Eu tenho 90 graus aqui, eu tenho 90 graus aqui, porque eu baixei essa altura que eu liguei do ponto H até N, de modo que o N seja pé da altura do triângulo retângulo AHO. Tá? Eu fiz isso de propósito para a gente estabelecer aqui, verificar aqui uma semelhança de triângulo. Eu tenho alfa, eu tenho 90. Vou chamar de beta esse cara aqui. Tá? Ângulo AHN. Eu tenho no grandão agora, eu tenho 90 graus, eu tenho alfa, que vai ser o quê? Beta. Então, a gente tem semelhança de triângulo. Qual é o caso? Ângulo, ângulo, ângulo. 3 ângulos iguais. Então, beleza. O que eu acabei de falar é que o triângulo AHO, que é o triângulo grandão, ele é semelhante ao triângulo pequenininho AHN.
HN. Ah, professor, beleza. E qual a relação aqui de semelhança existente? Vamos começar aqui. AHO. AHO, triângulo grandão. Vamos começar o beta, oposto ao ângulo beta. H, oposto ao ângulo beta no pequenininho. No pequenininho, X. Agora, ao ângulo de 90 graus. Oposto ao ângulo de 90 graus do triângulo grandão. Eu vou ter o quê? HO, AO, que é o quê? Raio. No pequenininho, H. Então, professor, a altura ao quadrado é igual a raio vezes x nessa relação? É. Só que, fala pra mim, quem é h ao quadrado? H ao quadrado é P vezes Q, né? Então, P vezes Q é igual ao quê? O raio vezes x. Só que quem é raio? O raio é a média aritmética, P mais Q sobre 2. A matemática é linda, é ou não é? Que me explica o quê? O x, que é o que a gente quer descobrir, demonstrar que o x é uma média harmônica. Logo, o x vai ser igual ao quê? 2 vezes o produto de P e Q dividido pelo P mais Q. E a gente já... Lembra que eu falei para você guardar no seu coração que isso aqui é a média harmônica de P e Q? E que ela pode ser, né, fazendo aquela manipulação algébrica, pode ser representada assim, ó. É o inverso da média... O inverso da média aritmética dos inversos. Ou seja... Tá? Beleza, guardou no seu coração isso? Tá, agora vem comigo. Vamos finalizar, tá chegando a conclusão aqui. A média, olha para a figura aqui, veja que a média aritmética, que eu mandei você guardar no seu coração, mandei. Que o que? A média aritmética é o que? É o raio, tá? O raio, ela é o que? A hipotenusa no triângulo grandão. A hipotenusa, ela sempre vai ser maior que o quê? Que o cateto. Só que o cateto é H. H quem é? É média geométrica. Então vai ser maior que o média geométrica. Tá? Por sua vez, esse H que é média geométrica, ele é cateto em relação ao triângulo grandão. Mas ele é hipotenusa em relação ao triângulo pequenininho. Lembra que eu falei para você guardar isso no seu coração? Então ele é maior que o quê? Que esse cateto aqui, que é x. Só que quem é x? Média geométrica, média harmônica, né? Então, tá quase pronto. E o que está faltando aqui? Para ficar igual a isso aqui? Tá faltando o sinal aqui, o sinal igual. E lembra que eu falei para você guardar no coração que a média aritmética vai ser igual à média geométrica, que vai ser igual à média harmônica, exatamente quando esse ponto A, ele morar aqui, ó. De modo que essa altura, quando eu deslocar para cá, essa altura vai ser igual ao quê? O raio. Só que a altura, ela vai ser o quê? Média geométrica. O raio, média aritmética. Só que isso, quando isso deslocar, o que vai acontecer com esse H, com esse HN aqui? Ele vai diminuindo até ele chegar a zero, até ele coincidir aqui com O. Ou seja, o X vai ser igual a X. Então, quando nós tivermos os números iguais, as médias aritmética, geométrica e harmônica serão iguais. Com isso, a gente demonstra geometricamente o que nós queríamos demonstrar. Espero que vocês tenham gostado. Fica ligado no próximo vídeo, que eu vou colocar uma questão aplicando, né, essa desigualdade das médias. Até a próxima.